Olá pessoal, aqui é o professor Carlos. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre como fazer pesquisas na internet, né? E por que a gente vai falar desse assunto? Bom, pesquisas na internet basicamente auxiliam a maioria das profissões hoje em dia, né? E com a informática não é diferente. Na verdade, com a informática talvez é a que mais é impactada aí com a internet, né? Já que a gente tem a facilidade de estar com ela sempre ali disponível, né? E a gente utiliza sempre a nosso favor, né? Mas como fazer então boas pesquisas na internet? Como conseguir auxiliar, aliás, que as pesquisas na internet auxiliem nossos estudos, nosso trabalho, né? Até para a sequência do curso nas outras disciplinas, a pesquisa, saber fazer uma boa pesquisa na internet dá autonomia para o aluno, né? Dá autonomia para o aluno, dá autonomia para o profissional, já que qualquer assunto a gente encontra na internet, não é mesmo? Mas qual que é o ponto aqui? Será que todo o conteúdo que a gente encontra na internet é de boa qualidade? Né? Isso não só na profissão, mas em diversos aspectos. Será que tudo que a gente lê na internet é de boa qualidade? Será que tudo que a gente consome, toda a informação que a gente consome na internet está fazendo a gente acrescentar algum tipo de valor no nosso conhecimento? Né? Então vamos lá. Primeiro, sites de busca, né? Ou motores de busca. A gente está acostumado muito a utilizar o Google como a principal ferramenta, mas existem diversas, tá? Principalmente além da Google, o mais famoso aí talvez tem o Bing, que é da Microsoft, tem Yahoo, né? Tem um que é bastante interessante, que é o DuckDuckGo. Esse promete não rastrear os usuários, né? Já que essa história tem, hoje em dia tem essa questão de rastrear, de privacidade dos usuários. Então o DuckDuckGo ele é novo e está surgindo com essa proposta. Tem o Baidu ele na China, ele é como se fosse o Google, todo mundo utiliza o Baidu, tá? E outros aí, né? Como que eles funcionam basicamente? Toda página de internet, toda página que está disponível na internet, ela está indexada nesses motores de busca. O que, que isso quer dizer? É como se o Google, por exemplo, ele tivesse um índice de todas as páginas. Então, quando a gente digita lá as palavras-chave que a gente quer, ele pesquisa nesse índice que ele tem, né? E retorna para a gente as que mais são similares ali o que a gente adicionou no campo de busca, tá? Então é isso que a gente fala. O Google ele vai indexar, tá? Ele vai indexar todas as páginas que estão disponíveis na internet, ok? Todos funcionam assim. Bom, uma boa busca é o resultado do modo com que a pessoa realiza a sua pesquisa, né? Vamos ver o que quer dizer com esse modo que realiza a pesquisa, né? Primeiro, a internet é vasta em informação, mas nem todas estão corretas. Bom, já fiz um resumo para vocês, né? Nem tudo que tem na internet é de boa qualidade. Então, qual que é o primeiro ponto aí que a gente precisa frisar? É o seguinte, a gente precisa ser criterioso, né? Não é, não é porque a pessoa tem uma certa... Não é porque é uma pessoa pública ou ela tem uma certa fama na internet, isso não quer dizer com que tudo que ela fale tenha 100% de credibilidade, né? A gente precisa ser criterioso nas informações que a gente consome. Isso se tratando de pesquisas na internet. Agora, se a gente for levar isso para o WhatsApp, para outras redes sociais, né? Que traz informação para a gente, daí a gente tem que ser mais criterioso ainda. Eu costumo dizer o seguinte: toda informação que chega até a gente precisa ficar muito desconfiado, porque alguém tem intenção que aquela mensagem chegue até a gente, ou seja, alguém quer que a gente lê aquilo. É muito diferente quando eu vou buscar uma informação, né? Que eu tenho dúvida, que eu vou lá e pesquiso, que eu consigo verificar quem que escreveu, quais são as referências, né?
consigo ler vários sites do mesmo assunto para eu conseguir analisar todos e saber qual que está numa linha que eu acredito mais e assim por diante, né? Então eu citei aqui a autoria. A autoria é um dos principais pontos que a gente precisa analisar, né? Quem que escreveu aquela informação? Né? Isso é de muita relevância. Não é simplesmente eu quero pesquisar alguma coisa e pego o primeiro link que aparece lá no Google e tomo aquilo como verdade e acabou. Nem sempre é assim que funciona, né? E as fontes também. As fontes, o que seriam as fontes? São as referências. A pessoa vai lá e escreve um texto sobre qualquer assunto. Quais são as referências? Né? De onde que ela tirou aquilo? Ela está inventando? Não é? Eu vou lá e explico para vocês sobre memória RAM, memória ROM. Né? Eu não inventei aquilo, eu tirei aquilo de outros materiais que vão me fundamentar para eu conseguir dar aula, não é mesmo? Quando a gente vai fazer uma pesquisa na internet, é a mesma ideia. A gente precisa questionar quais são as referências daquele texto, não é? Eu separo basicamente em dois tipos de informação. Existem as informações que existem as definições, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Memória RAM. Ninguém vai inventar memória RAM. Ela já existe faz muito tempo e está definida, não é? Então não adianta vir alguém e dar uma opinião diferente da memória RAM. Não existe opinião sobre memória RAM. Ela existe, está definida e é utilizada em muitos computadores, né? Agora, por exemplo, se eu for para um assunto do tipo qual é o melhor sistema operacional, Windows ou Linux? Daí muda tudo. Daí muda tudo porque o tipo de pesquisa que eu estou fazendo é sobre uma opinião, né? Então, eu vou ouvir ali opiniões diversas e é simplesmente uma opinião. A opinião, todo mundo tem a sua opinião, não é? Agora, quando eu estou afirmando alguma coisa sobre algum assunto, eu preciso ter fontes, eu preciso saber dessas referências, não é? Então, na internet, resumindo, eu tenho um mundo de informação e eu preciso ser criterioso. Não é? Eu preciso ser criterioso para saber da onde vem aquela informação. Não é? O que é um erro comum hoje? Para tudo que se fala, você vai encontrar alguma coisa na internet. Então, seria uma pesquisa de confirmação. Né? Então, eu acredito em algo, vou lá e pesquiso algo que fale exatamente o que eu acredito. Não é? Isso aí talvez não seja. Talvez não é o melhor caminho. Né? Quando eu estou querendo aprofundar em um assunto. O ideal é que a gente seja imparcial e consiga ouvir todo tipo de definição ou opinião para que a gente aprimore e consiga adquirir conhecimento, não é? Bom, mas voltando aqui à pesquisa, ó. Sempre que possível, procure consultar conteúdos diferentes e tenha clara ideia de que nada é totalmente imparcial. Ou seja, a maioria dos textos, seja ele científico ou não, sempre vai ter ali algum tipo de viés. Por exemplo, eu utilizo Linux. Então, se vier conversar comigo sobre sistemas operacionais, é natural que eu fale mais do Linux, não é? Porque é o sistema operacional que eu uso, eu tenho mais conhecimento, eu já fiz mais testes com ele, para mim funcionou melhor, não é? Então eu vou falar do Windows, pode ser que uma hora ou outra eu seja um pouco injusto com o Windows, né? E ao mesmo tempo eu estou de alguma forma influenciando quem está ouvindo minhas aulas, né? Bom, a comparação entre diferentes fontes e o exercício de poder de análise torna-se essenciais. Ou seja, sempre que vocês forem pesquisar alguma coisa, é bom que vocês procurem várias fontes. Não é só pegar a primeira fonte para fazer uma coisa rápida ali, copia e cola e acabou. É importante que a gente leia o que seria o ideal. Leia diversas, se for um texto, por exemplo, diversos textos sobre aquele assunto, né? E vocês escrevam o que vocês entenderam daquilo. Né? Daí vocês vão ter absorvendo a informação, vão conseguir comparar os diversos textos, vão conseguir fazer a sua própria análise. Né? Ó,
todo conteúdo deve possuir sua referência, isso é básico. Se não for um texto de opinião, que é muito diferente, principalmente assunto técnico, tem que ter as suas referências, né? Um exemplo clássico é a Wikipédia, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que seria Wikipédia. Ó. Vou abrir uma abinha aqui. Para quem não conhece, Wikipédia é uma enciclopédia de qualquer maioria dos assuntos. Dificilmente não vai ter um assunto aqui que você não vai encontrar, né? Então, por exemplo, ó, eu quero falar sobre memória RAM. Ó, aqui já vai aparecer, ó, memória de acesso aleatório. Então aqui, Wikipédia é um site interessante para fazer uma primeira leitura sobre algum assunto. Só que o que eu quero mostrar aqui no Wikipédia para vocês? Não foi o Wikipédia que definiu a memória RAM, né? Todo o texto que está aqui, ele tirou de algum lugar. E é isso que eu quero dizer para vocês. Então, ó, se for aqui embaixo, aqui estão as referências. Então fica a dica que, primeiro, que a Wikipédia é uma enciclopédia livre aqui, vocês vão achar de tudo aqui, de qualquer assunto, tá? E que todo assunto é necessário que tenha as referências, para a gente saber de onde que ele está pegando. Bom, uma dica também, né? A internet aí, muita informação e tudo está tentando chamar a nossa atenção, né? Então, outra dica para quando você for fazer sua pesquisa é manter o foco, né? Mantenha o foco no que você quer pesquisar, até para a sua produtividade do dia a dia, porque a internet aí sempre, principalmente rede social, vai ficar tentando chamar a sua atenção. Elas ficam disputando a sua atenção, né? Então, é importante que você mantenha o foco aí na sua tarefa. Ó, uma coisa importante, às vezes as pessoas vão fazer as pesquisas e colocam frases, né? Então, por exemplo, onde encontro sistemas operacionais open source para fazer download. Repararam que eu fiz uma frase aqui, onde encontro sistemas operacionais. Os motores de busca, o Google, que a gente está falando mais aqui, ele não funciona com palavras, né? Eu não tô falando com um amigo meu para ir lá e escrever uma frase para ele, né? A gente precisa trabalhar com palavras-chave. O motor de busca funciona com palavras-chave, tá? Então, por exemplo, eu tenho que colocar sistemas operacionais open source download. Eu coloco só as palavras que está descrevendo ali o que eu preciso, ok? Então, sempre pensar em palavras-chave e nunca em frases. Pessoal, agora algumas dicas de como fazer as nossas buscas, né? Agora eu vou mostrar aqui uma parte mais prática. Vamos lá, google.com.br é o principal motor, a gente vai utilizar esse motor aqui na aula também, tá? Então, esse é o Google, motor de busca, ele sempre vai aparecer essa barrinha aqui de pesquisa para a gente. Então eu vou pesquisar, por exemplo, aqui, memória. Memória. Pessoal, se eu digitar memória aqui, vai aparecer todo tipo de memória, não é? Todo tipo de memória. Se eu estou querendo fazer uma pesquisa sobre memórias de computadores, eu tenho que ser um pouco mais específico, né? Então, uma das dicas aí também é que a gente tem que ser específico nas nossas buscas. Então, assim, memória para computadores. Olha só, memória para computadores. Repara no seguinte, ó. Primeiro, que ele me deu 67 milhões de resultados. É muita coisa, né? Segundo, que ele me deu aqui memórias para eu comprar. Né? Memórias de computador, memória RAM, diversos modelos aqui de memórias RAM para que eu consiga comprar, né? E
agora ele vai começar a me apresentar diversos tipos de site aqui. Primeiro, ó, o Google já coloca aqui para mim quanto custa minha memória, quais são os tipos de memória de um PC, a Wikipédia, memória, enfim, lojas aqui, né? Eu consigo ser mais específico aqui? Com certeza, né? Então, no caso aqui, eu quero saber sobre memória RAM, né? Memória RAM. Então, ó, o que é memória RAM, como funciona? Ó, me deu 26 milhões como resultado. Como funciona, o que é, o que quer dizer 4 GB de RAM. Tem aqui as principais perguntas, né? E aqui, vendas, não é? Mas eu quero saber exatamente como funciona a memória RAM. Então, eu posso colocar aqui, memória RAM, funcionamento. Aí, ó. Eu começo a funilar minha pesquisa, né? Então, uma dica para vocês aí, sejam específicos. Quanto mais palavras-chave vocês tiverem sobre a pesquisa que vocês querem fazer, mais rápido vocês vão conseguir as informações, tá? Bom, não falei das aspas, né? Seguinte, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos mudar a pesquisa aqui. Vou colocar aqui Linux é melhor que Windows. Bom, isso aqui é uma discussão. Vocês vão achar vários e vários artigos falando sobre isso. Mas vamos focar aqui no nosso objetivo, que é fazer simplesmente a pesquisa. O que acontece? Se eu deixo dessa forma aqui, ele vai pesquisar todo o texto com todas as palavras, estão vendo? Então tem aqui Windows, Linux, melhor. Tudo que ele adicionar essas três palavras, que ele encontrar essas três palavras, ele vai trazer para mim, né? Não necessariamente nessa ordem, tá? Agora, se eu coloco entre aspas, eu estou definindo que tem que existir exatamente essa frase aqui, tá? Então, ó. Agora é o seguinte, ó, Linux é melhor que Windows. Tem que ser exatamente essa frase, tá? Nesse caso, daí eu não preciso usar só palavras-chave, né, como eu falei para vocês. Se eu fosse pesquisar Linux melhor Windows, né, quero saber qual é a melhor. Posso colocar só as três palavras-chave, né? Ele vai me trazer todo o texto. Agora, se eu quero pesquisar uma frase, é melhor que eu coloque exatamente, porque se eu colocar entre aspas aqui, provavelmente não vai funcionar, né? Ele não vai encontrar. Olha lá, ó. Nenhum resultado encontrado para Linux melhor Windows, porque ninguém escreve assim, né? Outra dica para facilitar as pesquisas também é utilizar o sinal de subtração, por exemplo. Sistemas operacionais mais utilizados. Ó, mais utilizados. Olha lá, já apareceu uma lista aqui. Windows, Mac, Windows. Vamos ver o que tem aqui. Mais comuns, Mac, mais utilizados. Bom, vamos entrar aqui para ver o que tem no segundo. Olha lá, Windows, né? Ou seja, o Windows sempre está nas listas. Eu vou fazer o seguinte: mais utilizados menos Windows. Olha só, olha como muda a minha busca, né? Então vocês podem buscar aqui que não vai existir nenhuma opção que tenha o Windows, tá? Então é para isso que existe esse sinalzinho de menos aqui, tá? Da mesma forma que a gente utiliza o menos, também existe o mais, tá? O mais é para eu garantir que aquele termo exista na pesquisa. Então, por exemplo, ó, sistemas operacionais mais usados, menos Windows, agora eu vou colocar um mais Linux. Ou seja, todos vão ter que aparecer o Linux. Ó, Linux.
Vamos ver esse aqui, Linux, distribuição Linux e assim por diante, tá? Bom, próxima dica. Asterisco. O que quer dizer esse asterisco, pessoal? Asterisco é como se fosse um coringa. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Linux desempenho. Linux desempenho. Então já aparece uma lista aqui embaixo das várias opções, né, que contém essas duas palavras, Linux e desempenho, não é? Se eu colocar um asterisco aqui no meio, olha só o que acontece. Ele vai procurar tudo que tenha Linux e desempenho e tem algo no meio. Linux, algo no meio, desempenho. Linux, algo no meio, desempenho. E tudo funciona dessa forma. Beleza? Então se eu clicar aqui, podem procurar que sempre vai ter Linux, alguma coisa no meio e desempenho. Ok? Para isso que serve o asterisco. E por fim, o define, né? O define, para que serve isso, tá? Olha só, define dois pontos. Olha aqui, ele vai trazer uma espécie de dicionário, olha só. Ele vai colocar aqui tudo que ele achar sobre esse item que a gente colocou, ele vai colocar aqui um resumo pra gente, tá? Então, ó, inclusive sobre a palavra, né? Sobre a palavra, aqui está em inglês, né? Mas o que é uma RAM no computador, qual a diferença de RAM ou ROM, né? Ele vai tudo que ele achar sobre RAM, ele vai tentar definir para você. Vou colocar ROM aqui, ó. ROM, mesma coisa. Vou colocar CPU, mesma coisa. Então tudo que vocês quiserem uma definição rápida, só colocar define dois pontos CPU. Pessoal, então essa aula foi para introduzir para os alunos que estão começando aí, tá? Como fazer melhor as suas pesquisas, ok? A gente vai utilizar bastante nessa disciplina, vocês vão utilizar bastante em outras disciplinas, e o assunto pesquisa, como eu disse no início da aula, é extremamente importante para garantir a autonomia do aluno ou do profissional, tá? Então a dica para vocês é: se empenhem nas pesquisas, leiam, aprendam a fazer as pesquisas, pratiquem, tá? Que conforme vocês vão fazendo no dia a dia vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais automático, né? E vocês com isso vai ganhando autonomia, vai ganhando conhecimento, tá bom? E só vai crescendo nessa área de informática, ok? Então um forte abraço, até a próxima.